Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui nós com vocês. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez, na ausência da nossa amiga Yasmin, podendo estar colaborando com mais essa nossa reflexão de hoje, que nós preparamos com muito carinho para todos nós. E nós queremos, então, dar as boas-vindas, né, aos nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, da TV Nova Luz, e dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. E agradecendo essa oportunidade, né, de estarmos colaborando e estarmos conversando com vocês sempre em torno de um tema escolhido, reflexão dentro dos ensinamentos de Jesus, e isso nos dá muita alegria. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, né? E vamos falar com Jesus para nós trazermos esse amigo querido para juntinho de nós, para sentirmos a sua presença. E vamos dizer assim: querido amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para falar dos seus ensinamentos, para relembrar o teu evangelho. Pedimos que nesse instante possamos estar sendo envolvidos pela tua luz e que todos os nossos amigos também, os amigos da Rádio Rio de Janeiro, os amigos do chat, os amigos da técnica, todos nós possamos estar sob a tua luz, Senhor, para podermos fazer uma boa reflexão que fale aos nossos corações e que nos traga muito bom ânimo, muita esperança e muita alegria. Que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, então nós vamos aí também dar o olá ao Cassiano Ferreira, né, que está conosco na técnica, a nossa amiga Denise Magalhães, saudando também os nossos anjos azuis e todos aqueles que estão no chat. Eu não sei se já... Nossa, já tem bastante amigos aqui. E nós vamos saudar todos esses companheiros, né, dizendo da alegria de estarmos aqui com... deixa o Cassiano colocar aqui para nós quem é que está aqui: Rosângela Lira, Antônio Amaral, nós temos a Ermelinda Figueiredo, Socorro Rocha, Antônio Amaral, já falei, a Ermelinda também, Socorro Rocha, boa noite, seja bem-vinda, Edna Sueli, seja bem-vindos, meus queridos, e que nós possamos ter um início de noite, né, bem enriquecido com todos vocês aí. Nós, então, trouxemos assim um tema, né, como sempre, lembrando os ensinamentos de Jesus, porque o nosso programa é Vivências com Jesus. Então, nós temos que lembrar dos ensinamentos, das vivências com Jesus, né? E é sempre muito bom nós estarmos trazendo essas vivências para a nossa vida, né? Relacionando com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia e pensando mesmo, né? O que Jesus faria nesse instante, o que ele poderia me dizer nesse momento, nessa situação que eu estou vivendo, né? Diante dessas emoções que a gente vive no dia a dia, nas nossas diferentes circunstâncias da vida, e procurar sempre buscar em Jesus uma orientação, né? Buscar algo que nos inspire, que nos direcione, para que nós possamos fazer cada vez melhor
aquilo que nós nos dispomos a fazer, né? E todos os dias é um convite para nós refletirmos nesses ensinamentos, né? Então, pensando assim, né, nós vamos hoje relembrar a parábola dos talentos, que vocês devem conhecer. É uma parábola curtinha, uma parábola muito interessante, onde Jesus vem nos mostrar duas situações que nós enfrentamos na vida, que é o medo e a coragem, né? Por quê? Porque, ora, nós estamos vivenciando muito corajosamente, e em algum determinado momento nós podemos estar inseguros, um pouco receosos, né? E então, por isso, nós vamos relembrar a parábola para todos nós entrarmos nesse contexto. Jesus gostava muito de ensinar através das parábolas, não é verdade? Ele sempre colocava aqueles assuntos que ele ia tratar, aqueles ensinamentos, ele trazia uma parábola para que aqueles que estivessem ouvindo, para que os discípulos visualizassem aquilo que ele queria dizer. Então, dessa vez, né, nós vamos lembrar da parábola dos talentos, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos versículos 14 a 30. E a parábola diz assim, né? E esses talentos, Mateus afirma que eram de acordo com a capacidade de cada um daqueles servos. E depois dessa distribuição, ele partiu. Então, aquele servo que ganhou 5 talentos saiu imediatamente e foi aplicar o seu dinheiro. O talento é uma moeda antiga, que, segundo os estudiosos, ela valia bastante, tinha um valor alto, né? Então, ele vai aplicar junto aos banqueiros aqueles 5 talentos. E, da mesma maneira, o outro que ganhou 2 talentos também negociou junto aos banqueiros e ganhou mais 2 talentos. Então, eles duplicaram, né? Mas aquele que ganhou somente 1 talento, ele saiu imediatamente e foi esconder aquele dinheiro. Ele abre um buraco no chão e esconde ali o dinheiro que o seu senhor tinha dado. Então, depois de muito tempo, aquele senhor volta de sua viagem e vai procurar aqueles servos para que eles dissessem o que eles tinham feito, como eles tinham utilizado daquele dinheiro que ele deu para que eles pudessem fazer o que eles achassem melhor. Então, o que tinha recebido 5 talentos disse ao senhor que investiu o dinheiro e que estava ali devolvendo mais 5 talentos além daqueles 5 que ele tinha ganho. Então, ele devolve para o senhor 10 talentos. O que tinha ganhado 2 também fez da mesma forma. Aplicou e mostra ao senhor: tenho agora 4 talentos. Então, o senhor fica muito contente e fala para os 2 servos que eles iam ser recompensados. E qual seria a recompensa? Iriam receber muito mais do que eles ganharam. E aí ele chama o terceiro servo, aquele que tinha ganhado só 1 talento. E ele diz ao servo, né? Que fizeste do talento? E aí ele explica para o senhor que ele ficou com muito medo por saber que ele era um homem muito exigente, muito severo, muito cuidadoso. Então, com medo de perder aquele único talento, ele enterrou e agora ele estava devolvendo do mesmo jeito que recebeu. E o senhor ficou muito irritado com aquela atitude e retirou dele aquele talento e disse para ele que não iria mais confiar outras responsabilidades, né, a ele. E arrematou essa história dizendo: aquele que tem muito, muito será dado,
e aquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, essa é a parábola dos talentos, onde nós encontramos aí, né, uma maneira que Jesus nos leva a pensar na nossa vida, a pensar nos talentos que Deus nos ofereceu para essa caminhada, ou seja, nessa encarnação. Então, essa parábola, como nós dissemos, ela nos convida a pensar em dois pontos extremos, que é a coragem e o medo. Como é que nós estamos vivendo as nossas experiências? Será que nós estamos vivendo com coragem, aproveitando todas as oportunidades de progresso, ou estamos receosos, ou estamos com medo? É sim, porque é muito natural sentirmos medo, né? Tem momentos que nós estamos mais fragilizados. Então, temos medo de não dar certo, alguma coisa não dar certo, medo de perder algo ou alguém, né? Medo até mesmo de viver, quando a vida começa a apresentar circunstâncias um pouco mais difíceis, nós ficamos inseguros, nós ficamos fragilizados. Sentimos medo de fazer o bem, não é? Então, é uma maneira de nós pensarmos, né? Como nós estamos diante das situações que a vida nos apresenta. E aí vocês também vão estar colocando os seus pensamentos, as suas reflexões em torno disso que nós estamos falando. Na parábola, aquele terceiro servo, ele foi classificado lá pelo Senhor, né? De negligente, de preguiçoso, né? Emmanuel tem uma mensagem que está no livro Fonte Viva, que nós vamos ler um trechinho daqui a pouco, que ele fala sobre isso. Então, negligente por quê? Porque ele teve medo, ele teve preguiça, no sentido de se acomodar, né? E muitas vezes nós nos acomodamos diante das circunstâncias, né? Diante de algo que nós temos receio, nós nos encolhemos, nós nos retraímos. E foi o que aconteceu com aquele rapaz, aquele servo. Ao mesmo tempo que, se nós pararmos para pensar, ele desperdiçou o seu tempo, né? E o recurso também que lhe foi confiado. Então, é muito importante nós pensarmos sobre essas questões. Será que nós estamos utilizando os nossos talentos assim, de maneira verdadeira? É uma questão para a gente pensar. E qual é o seu talento? Você já descobriu o seu talento? Sim, porque todos nós temos talentos. Se nós não tivermos 5 talentos, nós temos 2, podemos ter 1, né? E um dia nós vamos ter que dar conta desses talentos, né? Não é, Deus não é uma pessoa para nos perguntar, mas a nossa consciência, quando nós chegarmos no mundo espiritual, vai nos questionar, né? Sobre como nós utilizamos os nossos talentos. Será que valorizamos bastante? Será que demos a devida importância? Será que nós nos dedicamos a esses talentos? Será que nós estamos tendo coragem suficiente para aplicar esses talentos, ou seja, utilizar da melhor maneira possível? Então, por isso que nós perguntamos a vocês, coragem ou medo? Como nós estamos, né? E é uma forma de nós estarmos refletindo nos talentos, que podemos também nos perguntar que talentos são esses. E antes de nós entrarmos nessa parte, vamos ver aqui se vocês falaram alguma coisa. Eu acho que tem comentário aqui, o Cassiano vai colocar para a gente. A Ana Paula Marques, eu estou vendo aqui. Ela está falando alguma coisa aqui, às 19h13, Cassiano. Mas não é pergunta, ela está só saudando as pessoas. A Ana Paula Marques, Fraga. Mas tem o Wilson Hanashiro, que eu não tinha falado. Tudo bom? Seja bem-vindo.
E aí ele está falando aqui para nós, lembrando a todos que a mediunidade também é um talento. Sim, mediunidade também é um talento, emprestado por Deus e Jesus para nós evoluirmos. Sim, a mediunidade ela é um talento porque ela nos educa, né? Ela nos autoevangeliza e ela tem essa finalidade, né? De nós estarmos utilizando para nós mesmos crescermos, nos aprimorarmos. Mas aí o que eu estava falando sobre os talentos, nós podemos pensar, mas que talentos são esses, né? A gente já disse que são aquelas oportunidades que nos são concedidas. Se a gente pensar, aquele rapaz que recebeu 5 talentos, como pode ser para nós analisarmos esses talentos? Pode ser, olha, a família é um talento, né? Os amigos, o nosso trabalho, o nosso corpo, né? A nossa saúde, olha, já tem 5, né? E se tivermos 2 talentos desses 5, às vezes nós não temos 5, mas podemos ter 2. Então, de repente, nós temos uma família e temos saúde. Olha os 2 talentos aí, olha que beleza. Utilizando da melhor maneira possível, nós vamos fazer com que eles sejam muito valorizados, que eles sirvam de aprimoramento para nós. Então, os talentos podem significar várias coisas. E nós podemos não ter nada desses 5 talentos, não termos a família, né? Às vezes a gente só estamos sós, mas podemos não ter muitos amigos, podemos não ter, por exemplo, a nossa saúde perfeita, mas nós temos o quê? A doutrina espírita para nos dar sustento, para nos dar conforto. E podemos também não ter, nesse momento, essa compreensão. Então, nesse instante, nós vamos estar sem perceber esses talentos por falta de nós valorizarmos a nossa encarnação. Então, quando nós olhamos para a nossa encarnação, o nosso aquele planejamento que foi feito para nós, porque todos nós, ao reencarnar, temos um planejamento. Quando nós não fazemos, nós temos os nossos amigos espirituais que fazem esse planejamento. E ele encaixa tudo direitinho, né? Eles encaixam tudo direitinho para que nós possamos ter todas as ferramentas para nós evoluirmos, para nós progredirmos, que esse é o objetivo da nossa encarnação. Então, diante disso, muitas vezes nós podemos pensar, mas eu não tenho uma família completa, eu não tenho ou uma família ideal, né? A gente às vezes olha a família dos outros e achamos que a nossa não é ideal, que a nossa não é aquela que nós gostaríamos, mas é aquela que Deus nos colocou e que nos mostrou através dos ensinamentos que nós temos da doutrina espírita, que nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Então, mesmo que a nossa família não seja aquele primor de espíritos, né, que já compreendem, que olham na mesma direção, porque no mundo de provas e expiações, realmente, nós não vamos ter essa família completa da forma que nós podemos imaginar. Mas ela é a ideal para nós, né? Então, é um talento também. Então, mesmo que aquele talento seja pequeno, seja um talento ao nosso olhar, não da forma que nós gostaríamos, é o talento mais valioso que Deus nos colocou nas mãos para nós caminharmos, para nós progredirmos, porque esse é o objetivo da nossa encarnação. E muitas vezes, quando nós não estamos corajosos, né, diante das situações, quando nós não estamos fortes, nós podemos ser surpreendidos por quem?
pelo medo. O medo vem nos trazer insegurança, né? O Wilson Hanashiro diz que muitos de nós, por receio e medo, escondemos esse talento, no caso, a mediunidade, e deixamos de trabalhar para auxiliar outras pessoas e a nós mesmos. Realmente, a mediunidade, nós não exercemos só na reunião mediúnica, nós somos médios o tempo todo, não é? É um talento que Deus nos dá para nós utilizarmos na nossa caminhada. E aquele que quer ser, no caso, um bom médium, ele tem que se esforçar para ser tolerante, para ser paciente, para ser abnegado, né? Para poder estar se preparando cada dia para auxiliar a si mesmo e auxiliar o outro, né? Então, voltando para a nossa parábola, aquele servo teve medo, né? Então ele foi entendido como um servo negligente, né? Ele atribuiu o medo, ele diz para o Senhor, né, que por ele ser um homem exigente, severo, ele ficou com medo. E aí ele acusa, né, esse medo de ter causado o seu insucesso. Então, e ele recebeu reduzidas oportunidades. Essa questão de receber de acordo com as suas capacidades, isso é muito importante, porque nós recebemos as nossas tarefas, as nossas missões, os nossos talentos de acordo com a nossa capacidade, né? A capacidade que nós temos para desenvolver. Então, isso foi colocado ali por aquele senhor, né? Ele deu 3, depois deu 2, depois deu 1. E na visão, analisando essa parábola, nós vamos ver que Mateus fala, né? Foi dado de acordo com a capacidade. E não é assim? Nós temos tudo de acordo com a nossa capacidade. E pensando em talento, nós esquecemos de um talento maravilhoso, que é a nossa inteligência, né? Que é a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de estar aprendendo coisas novas a cada dia, de estar exercitando essa nossa inteligência, propagando aquilo que a gente sabe, compartilhando com o outro, ensinando o outro. Isso tudo são talentos que nós vamos desenvolvendo. E muitas vezes, com o medo, nós nos recuamos. Nós ficamos sem perceber esses talentos, não vemos que nós temos capacidades, né? E não desenvolvemos, por exemplo, no trabalho. Quantas coisas nós podemos, às vezes, estar desenvolvendo no nosso trabalho, mas por medo nós receamos, nós ficamos, não conseguimos mostrar as capacidades que nós temos. Então, é uma forma de nós estarmos agindo como aquele servo, né? Que recuou, que se resguardou, mas resguardou de uma maneira que não foi muito positiva para ele, né? E aí, nós temos comentários, vocês estão falando alguma coisa? Acho que o Wilson Hanashiro já falou, nós já colocamos. Muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui na nossa conversa sobre a parábola dos talentos, que nós estamos conversando sobre ela, para pensar sobre a coragem e o medo. E Emmanuel, conforme eu disse para vocês, nesse livro Fonte Viva, ele tem, no capítulo 132, ele tem uma lição que ele está justamente analisando um versículo de Mateus, que é o último versículo, onde ele diz assim: e tendo medo, escondi na terra o meu talento.
aliás, o teu talento, né? E tendo medo, escondi na terra o teu talento, que foi o que o servo disse para o Senhor, né? E tendo medo, eu escondi na terra o talento que o Senhor me deu. E aí, Emmanuel fala para nós que muitas pessoas, né, se recolhem à ociosidade, ou seja, se recolhem, né, deixam de fazer, perdem a oportunidade e alegando esse medo, medo de agir, medo de fazer, porque o medo nos leva à ociosidade, porque ele nos paralisa, né? Nós passamos a não enxergar, quando estamos com medo, as inúmeras possibilidades que há ao redor de nós. Porque estamos paralisados, então não visualizamos, né? Muitas vezes acontece algo conosco, a gente fala assim, puxa vida, mas como eu não vi isso antes, né? Então, às vezes, no momento frágil, nós esquecemos de olhar ao redor e ver quanta coisa nós poderíamos fazer. Diz um ditado popular que quando Deus fecha uma porta, ele deixa aberta uma janela, né? Então, mesmo que esteja tudo turvo à nossa volta, mesmo que esteja tudo muito difícil, sempre vai ter uma possibilidade, sempre vai ter alguém que vai nos sugerir algo, sempre vai surgir uma ideia onde nós podemos estar modificando aquela situação, né? Nós estamos vivendo um momento bastante difícil para muitas pessoas, né? Que estão com medo, estão inseguros, estão deprimidos. Mas quanta coisa tem para nós fazermos mesmo diante dessa pandemia? Por exemplo, nós estamos aqui estudando, refletindo sobre uma parábola, refletindo sobre o ensinamento de Jesus. E isso está nos enriquecendo. Qual o talento que nós estamos usando agora nesse instante? A nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de estar desenvolvendo essa conversa para entendermos o que Jesus estava nos falando. Tudo isso são talentos, através dos talentos que nós temos para fazer isso. Então, se nós temos muitos talentos, nós vamos usar da melhor maneira possível, com responsabilidade, com dedicação, com amor, né? Para que eu possa progredir, sempre multiplicando esses talentos. Nós vamos fazer uma pequena pausa para os nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro e já voltamos. Muito bem, então nós estávamos falando, né, no caso, se nós temos muitos talentos, né, no caso temos 5 talentos, vamos usar esses talentos da melhor maneira possível, com responsabilidade, com dedicação, com amor, amor a mim mesmo e ao outro, porque eu só posso amar o outro quando eu consigo me amar, né? Então eu vou utilizar da melhor maneira possível para que eu possa multiplicar esses talentos. Se eu tenho poucos talentos, como aquele servo que ganhou 2 talentos, eu vou usar da melhor maneira possível também esses poucos talentos, porque Deus e os amigos espirituais depositaram toda a confiança quando avaliaram, quando planejaram todo o meu trânsito aqui nesta encarnação. Fizeram todo aquele planejamento, né? Todo o plano de ação para que eu pudesse estar aqui hoje, desenvolvendo a minha inteligência, através da minha vontade, né? Estudando a doutrina espírita, enfim. Então, se nós temos um talento só, nós vamos também usar da melhor maneira possível para que ele não fique enferrujado, né? Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala aqui no contexto dessa lição que eu disse para vocês. Ele fala que
Ele diz assim, que as pessoas, né, se recolhem à ociosidade alegando medo de ação. Aí ele enumera vários tipos de medo. Por exemplo, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos. Tem pessoas que têm medo de fazer amigos, têm medo de dar a sua afetividade, têm medo de receber a afetividade, né? A amizade, porque tem receio, não tem confiança nas pessoas, medo de desapontar, e isso está muito relacionado com o orgulho, né? Às vezes nós temos medo de desapontar, então com isso nós não falamos sobre as nossas dúvidas, não falamos, não damos as nossas colaborações, não damos nada que possa estar expondo a minha pessoa. Então, é um medo que está relacionado ao orgulho. E muitas pessoas falam, mas eu sou tímido. A timidez também tem a ver com o orgulho, né? E Emmanuel fala do medo de sofrer, do medo da incompreensão das pessoas, né? Então, as pessoas se fecham, essa pessoa que tem medo da incompreensão se fecha, né? Ficam mais sozinhas, mais solitárias, porque nós podemos estar sozinhos e não sermos solitários. Podemos viver sozinhos e estarmos em atividade, em contato com pessoas que, na verdade, não convivem conosco, mas nós utilizamos desses contatos, como agora, por exemplo, né? Nós estamos mais sozinhos nos nossos lares. Mas e quantas vezes nós nos relacionamos virtualmente com vários amigos, com vários grupos, não é? Que depois de um estudo nós saímos felizes, robustecidos com aquele assunto que foi conversado. Emmanuel fala no medo da alegria, né? Tem pessoas que são assim tristes, né? Não sorriem porque tem o medo, né? De estar mostrando o seu interior, o medo da dor. E aí Emmanuel diz que essas pessoas chegam ao final da existência como sensitivas humanas. Vocês sabem o que é sensitivas? Aquelas plantas, né, que a gente encosta e elas se recolhem, né? Então, ele compara essas sensitivas chamando de sensitivas humanas, mas, na verdade, são essas dormideiras, né? Plantas que, ao menor contato, elas se fecham. E isso vem de encontro a nós quando nos sentimos medrosos, inseguros, receosos, né? Nós entramos para dentro de nós, né? Muitas vezes não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém, não queremos estar junto com as pessoas. Então, isso é como se fosse essa sensitiva humana. Então, Emmanuel diz que, quando nós estamos assim, nós ficamos sem fazer o mínimo esforço para enriquecer a nossa existência. E aí nós terminamos também tendo medo da morte. Nós estamos vendo aqui a nossa Denise Magalhães, né? E estamos vendo o nosso companheiro Paulo Roberto, né? Paulo Roberto, o que ele diz aqui? Eu posso dizer que, se não estiver enganado, que não tenho amigos nessa encarnação, mas sei que tenho amigos desencarnados. Sim, Paulo, nós temos, às vezes a gente não tem aquela roda de amigos, né? Mas, por exemplo, agora nós estamos no meio de amigos. Quantos amigos nós temos aqui, né, no chat, que não estão fisicamente conosco, mas estão em pensamentos. Nós todos que estamos aqui, nós estamos com as mesmas ideias, pensamentos semelhantes. E isso nos atrai, nos aproxima,
né? E é por isso que nós, quando participamos de um grupo ao vivo, né? Seja ao vivo, quando nós estamos como agora, nós estamos unidos sim numa rede, porque o que faz essa rede é o nosso pensamento. O pensamento que nós unimos os nossos desejos, as nossos no sentido do entendimento. Todos nós estamos pensando agora na questão do medo, da coragem, da parábola, dos talentos. Então, esses pensamentos nos unem. E é assim que acontece a nossa rede de amigos, mesmo que sejam invisíveis, mesmo que sejam, como o Paulo está falando aí, ele sabe que tem muitos desencarnados, e todos nós temos, né? Ninguém está só, ninguém está abandonado, né? Porque nós temos esses amigos que velam por nós. Numa outra lição de Emmanuel, ele fala nas testemunhas, não é? Que são aqueles companheiros que lá do plano espiritual eles acompanham toda a nossa encarnação, eles acompanham os nossos objetivos, eles acompanham os nossos propósitos, e isso é muito bom, né? Então, jamais pensemos que nós estamos sozinhos, porque mesmo que estivermos sozinhos fisicamente, nós estamos junto do nosso anjo guardião, nós estamos com os espíritos que avaliaram a nossa encarnação, que estão sempre nos cuidando, né? Anotando as coisas boas que nós fazemos. Então, tudo isso é muito consolador, né? E Emmanuel fala, então, no final dessa lição, ele fala: se recebeste, pois, a mais rude tarefa do mundo, né, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, né? Que ele está dizendo aqui, o esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, aquele servo que foi se justificar com o medo, né? Ele não foi aceito, né? pelo servo, ele não gostou daquela atitude dele. Então, nós não podemos sentir medo diante das situações, né? Porque, primeiro, que nós não estamos sozinhos, e segundo, que nós temos que confiar em nós temos que confiar em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, mas temos que confiar também em nós, né? Saber que nós somos capazes, saber que é possível nós fazermos, pedirmos forças a Deus para que Ele possa nos dar esse sustento, porque insegurança e fragilidade, todos nós temos momentos assim, né? Nós somos espíritos imperfeitos que estamos nessa construção, nesse caminho, nesse caminhar constante, mas à medida que nós nos esforçamos para acreditar em nós, para acreditar em Deus, para sermos aqueles espíritos positivos, né? No sentido assim, não, tudo vai dar certo, eu vou conseguir, né? Nós saímos da zona do medo, né? E aí aplicamos as nossas capacidades, porque todos nós temos essas capacidades e temos que descobrir, né? O que nós fazemos com os nossos talentos? Quais são esses talentos, né? Será que eu não descobri ainda os meus talentos? E nós que temos que descobrir, né? Eu gosto muito de ler, né? É um talento, né? Que nós podemos utilizar, por exemplo, desse talento para ler para alguém, para estudarmos, para estarmos fazendo algo daquilo que nós entendemos que seja um talento para
disseminar o bem, para estarmos compartilhando com o outro. Um tempo atrás, agora não sei, mas tinha aquele grupo, né, de cegos aqui no Rio de Janeiro, aonde que era coordenado pelo Mileco, né? E o Mileco já desencarnou, ele era cego de nascença. Então, ele tinha uma campanha que ele fazia, até muitas vezes que ele tinha um programa na Rádio Rio de Janeiro, ele convidava para que as pessoas fossem ler para os cegos. Olha só que talento maravilhoso, né? Fossem ler para os cegos. Tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que estão nos hospitais e não podem ler, né? Então, ler uma história para uma criança, ler um livro para um idoso, tudo isso são talentos que nós podemos descobrir, mesmo quando nós vivemos sozinhos, nós podemos estar disseminando esses talentos com aqueles que são companheiros de caminhada, não é verdade? Bom, vamos ver se tem alguns comentários para nós. Já estamos quase chegando no finalzinho da nossa reflexão. Vamos pedir aqui o Cassiano para botar, se caso tenha algum comentário. Eu acho que vocês estão conversando entre si, né? Estamos vibrando por um bem comum. Isso mesmo, Maristela. Estamos emanando amor ao próximo, porque essa capacidade que nós temos, né, para compartilhar com o nosso próximo, para estarmos atentos às oportunidades. Às vezes chega um convite para nós e a gente fica com medo. Eu não vou fazer porque eu não tenho essa habilidade, eu não consigo, né? Mas a gente tem que confiar, se é uma coisa que nós achamos lá no íntimo que podemos fazer, por que o medo, né? Então, nós temos que ousar nesse momento e confiar na nossa capacidade, pedir força a Deus, coragem, né? Então, são situações que nós vamos vencendo a nós mesmos, porque às vezes nós temos medo e, com tanto medo, nós não descobrimos que nós poderíamos fazer uma determinada coisa, né? É interessante esse período, né, que nós estamos agora, porque tem muitos momentos onde nós podemos estar utilizando, né, a nossa voz, utilizando a nossa participação, né, nos grupos de estudo, na nossa casa espírita, que às vezes está online, as pessoas às vezes têm medo, né, de estar mexendo na tecnologia, acha que não vai conseguir. Então, a gente tem que vencer esses medos e fazer, né? E aí, a Cris Mota está dizendo alguma coisa aqui para nós, Cassiano. Ela diz que eu estava mesmo outro dia pensando sobre isso, em quem não pode ler e quer ter acesso aos livros da doutrina espírita. Não tem muito material para eles em áudio, né? Existem maneiras que a gente pode gravar livros, né, e deixar na internet, que também é muito bom para esses companheiros. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa e nós gostaríamos de, nesse momento, estar convidando vocês para relaxar um pouquinho a nossa respiração, pensarmos em Jesus, porque esse momento final que nós sempre dedicamos à prece, dedicamos a falar com Jesus, com os amigos espirituais, é um momento muito especial. Então, nós convidamos vocês a mentalizar nesse momento Jesus, a imagem de Jesus. Vamos lembrar de Jesus, dos seus olhos, que nos olha com profundidade. Se quiser, podemos fechar os olhos, se não, podemos ficar de olhos abertos. Mas
Vamos pensar, vamos respirar um pouquinho, respirar fundo, soltar o ar, pensando sempre em Jesus, imaginando Jesus derramando a sua luz sobre nós, começando pelo alto da nossa cabeça. Vamos imaginar essa luz descendo por todo o nosso corpo, passando pelo nosso pescoço, chegando ao nosso coração, atingindo todos os chakras, envolvendo a cada membro, os membros inferiores, os membros superiores. E nesse instante, vamos pensar nesse amigo que nos dá coragem. Vamos lembrar de Jesus nos dando coragem, nos dando incentivo, nos dando possibilidades para nós enfrentarmos os nossos medos, enfrentarmos as nossas dificuldades quando surgirem e pedir a Ele que afaste de nós toda a nossa insegurança, toda a nossa aquela fragilidade que sentimos, que muitas vezes nos aprisiona. E vamos pensar nos talentos que Deus nos deu. Todos os talentos, a nossa voz, a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, a nossa visão, o nosso corpo perfeito, esse computador que é o nosso cérebro. Enfim, nós temos muitos talentos para agradecer a Deus e a Jesus. E vamos, nesse instante, pensar também na nossa saúde, tanto a saúde física quanto a saúde espiritual. Pedir a Jesus que possamos nos equilibrar, nos mantermos serenos diante daquelas situações difíceis que precisamos fazer escolhas, que precisamos estar atentos. E vamos pedir nesse instante que Ele nos encha de paz, de alegria, de muita força, de muita esperança e de muita coragem. Coragem para enfrentarmos os medos que, porventura, se apossarem de nós. E que esses sentimentos, nesse instante, envolvidos por todas essas vibrações amorosas, que através dos nossos pensamentos se unem em rede, que nós possamos utilizar essas energias para envolver todos aqueles que estão na nossa tela mental, nos nossos pensamentos, envolver os nossos amigos, envolver os nossos familiares e todos aqueles que nós nos lembrarmos nesse instante. E assim, envolvidos por essa energia amorosa, vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que nos deram sustentação, aos nossos anjos guardiães, e que possamos, Senhor, diante de todos esses pensamentos e vibrações de paz e de amor, nós possamos ter uma noite de paz, uma semana muito tranquila, envolvida de muita coragem, de muita esperança, de muita confiança em Deus e em nós mesmos. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco e que assim possa ser. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, ainda Rosana Cruz e todos os companheiros que aqui tivemos, Edna, Sueli, obrigada, gratidão a vocês, Ermelinda,
e que possamos ficar com essas vibrações amorosas e pedindo a Deus que nos dê a sua paz, paz e luz aos nossos corações, Ermelinda, e que assim possa ser. Vamos ficar com Deus, obrigada a todos e até a próxima, se Deus permitir. Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.